Acostume-se a ficar mais quieto. Sim, ficar quieto é algo positivo. Neste mundo barulhento, onde as pessoas não têm foco, onde elas falam demais, e pior, por falar, sem conteúdo, sem a real necessidade de falar de maneira mecânica e vomitada, ficar quieto é uma virtude. É uma qualidade. É algo mal interpretado, porque os falastrões, os faladores de baboseiras, torcem o nariz para pessoas mais quietas, porque não conseguem compreendê-las. Para alguém que fala demais e que vive falando o tempo todo, uma pessoa silenciosa soa como estranha, como fora do ninho, não adaptada à dinâmica social. Mas o que significa, no fim das contas, ser adaptado ou não à dinâmica social? Uma pessoa que fala bastante, que fala demais, está adaptada à dinâmica social? Não necessariamente. Às vezes é alguém que perturba mais do que harmoniza, alguém que incomoda mais do que acrescenta algo. Então ficar quieto é hoje uma das melhores formas de lidar e transitar na vida em sociedade. Não falo aqui daquele silêncio mecânico, daquele que busca o silêncio através de uma imposição mental, né? Não é se forçar a ficar quieto, mas buscar ficar quieto de uma forma natural. Porque no silêncio o ser humano consegue realmente sentir o que tem dentro de si. Porque passa a ter contato consigo mesmo. Aqueles que falam demais e que não conseguem ficar quietos, não têm contato consigo, né? Não têm contato consigo próprios, consigo mesmos. Aqueles que falam demais estão sempre numa condição de distância em relação a si, de afastamento, enquanto que alguém que é mais silencioso tem intimidade consigo próprio. Se o ser humano não tem nem intimidade consigo mesmo, do que adianta ter intimidade com os demais, sendo que excesso de intimidade com os semelhantes não é qualidade alguma, né? Isso gera muito mais fofocas, brigas, confusões e intrigas do que propriamente paz e harmonia. Isso é um fato. Basta nós observarmos um pouco a forma como as pessoas se relacionam. Existe hoje um exagero de praticamente tudo, principalmente na fala. Enquanto que uma pessoa que é mais silenciosa consegue ficar em paz num ambiente coletivo, né, em silêncio, alguém que fala mais sente num silêncio coletivo, numa sala, num auditório ou na própria rua, numa praça, alguém que é acostumado a falar sente num desses ambientes coletivos, quando existe silêncio nesses ambientes, sente, na verdade, um desassossego, uma agonia, uma ansiedade, um desespero. Observe uma vez aqueles que vivem falando. Eles não aguentam ficar quietos. Quando ficam um minuto em silêncio, ficam agitados, ansiosos, começam a se contorcer. O corpo parece que fica trabalhando desencontradamente, até que uma pessoa assim já começa a falar de novo. E vai falando o dia todo, e vai falando a semana toda, o mês todo, o ano todo, e vai falando a vida toda, sem muitas vezes dizer basicamente nada que presta. Não estou aqui condenando pessoas que falam o tempo todo, quem sou eu para isso? Em meus vídeos não estou julgando ninguém, eu sou simplesmente um observador da vida. Como um espiritualista, onde eu estou
eu busco estar com a minha vida interior. E essa minha vida interior, ela me permite, ela sinaliza, ela me conduz a sempre tirar conclusões, onde quer que eu esteja, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja em algum ambiente coletivo. Não que eu busque os erros dos outros para me ocupar com isso, mas situações da vida, de forma intuitiva, me trazem determinadas reflexões, conclusões, insights, inspirações. Às vezes eu estou num lugar, vejo ali várias pessoas e tenho um insight, uma inspiração, uma intuição que me faz pensar, que me faz refletir. Isso é resultante da vigilância. Quando a pessoa se torna mais vigilante por causa do silêncio, por causa do estar quieto, é que surgem, todas essas indicações, essas inspirações, esses insights. Isso só surge quando o ser humano começa a ficar mais quieto. Alguém que fala demais, ele não chega a ter um convívio consigo mesmo e com toda essa multiplicidade de aprendizados que estão à disposição dentro de cada um. A maior parte das pessoas sufoca a sua vida espiritual, sufoca a sua vida interior, justamente por falar demais, justamente por não conseguir ficar em silêncio. E isso em prejuízo de si próprio. Isso em prejuízo da sua vida interior, da sua vida espiritual. Quando o ser humano fala demais, ele não ganha nada. Prestemos atenção. Quando o ser humano fala demais, ele não ganha nada. Ele perde. Perde a energia mental do cabeção, porque o próprio cabeção, que é culpado por causa disso tudo, se desgasta. Mas o ser humano perde, acima de tudo, e em primeiro lugar, a sua vida interior. Aquilo que deveria ser a fonte das verdadeiras motivações, das verdadeiras ideias e dos verdadeiros pensamentos. Quando a intuição surge lá no fundo, ela toca o plexo solar, isso chega aqui ao cerebelo e depois ao cérebro frontal. Quando o ser humano em silêncio cultiva uma vida saudável, o pensamento se torna mais profundo. Porque daí ele sai dessa atmosfera abarrotada de pensamentos, essa atmosfera saturada. Hoje, a vida das pessoas está saturada. E o próprio falar demais, falar em demasia, não conseguir ficar quieto, isso é resultante desta vida saturada. A vida saturada leva as pessoas a falarem demais, e porque as pessoas falam demais, a vida se torna cada vez mais saturada, problemática, estressante. Daí o ser humano não tem contato consigo mesmo. É simples assim. Isso que eu falo aqui, a maior parte das pessoas não consegue levar a sério porque é muito simples. Hoje o que chama a atenção das pessoas são ou as tretas, as fofocas, as mesquinharias, por um lado, ou a complexidade intelectual, ideias difíceis que no fim não dizem nada. Então o que move a vida das pessoas são coisas que não dizem nada, coisas que não agregam nada, coisas que não trazem nada e coisas que não acrescentam, não somam. Por isso tudo está tão vazio, por isso a vida está tão gasosa, tão evaporada, porque falta justamente o silêncio, ficar quieto. Nós, seres humanos, deveríamos ser mais silenciosos, porque o silêncio leva à introspecção. Pensemos nisso. Alguém que fala demais não é introspectivo. Ele está sempre apenas aqui no cabeção e para fora. Quem fala demais está falando dos outros, está se ocupando com a vida dos outros, mas não com a sua própria vida.
Quem fala demais está sempre voltado para o ambiente externo, para a correria, para as coisas, as futilidades, as aparências, o vai e vem das loucuras e das excentricidades da vida moderna. E isso em detrimento do prejuízo do próprio indivíduo que fala demais e que não consegue ficar quieto, e muitas pessoas hoje realmente não conseguem ficar quietas. Como eu já disse antes, ficam agitadas quando estão em silêncio. O corpo começa a tremer, né? Parece que o corpo colapsa, e daí essas pessoas precisam novamente falar alguma coisa. Não estou aqui dizendo para forçarmos o silêncio, mas sermos naturais. Uma pessoa espiritualizada fala sim, quando é conveniente, quando o momento é adequado. Fala também coisas engraçadas, né? Porque o bom humor faz parte da vida espiritual, mas falo aqui do verdadeiro bom humor. O verdadeiro bom humor, ele atua de forma profunda, de forma sensível e inteligente. Enquanto que falar besteiras simplesmente por falar, isso não tem nada de inteligência, nada de sensibilidade e nada de profundidade. É algo raso, superficial, porque está apenas na mente. O próprio espírito, quando desperto, quando atua intuitivamente, tem um bom humor, dispõe de um bom humor. E este bom humor espiritual, ele também acaba depois reverberando e refletindo em falas bem-humoradas e engraçadas vez ou outra, com uma certa ironia em relação ao mundo. Não estou aqui falando ironia no sentido de rir das desgraças alheias, mas encarar a vida de forma leve, encarar os problemas de uma forma um pouco mais leve, rindo um pouco dos problemas, de forma inteligente, sem sarcasmo. Quando eu falo ironia, não estou aqui me referindo ao sarcasmo. O sarcasmo é algo ruim, daquele que se locupleta, daquele que se realiza, daquele que se sente bem com a desgraça alheia. Isso é o sarcasmo, isso é algo maléfico, isso é mau caratismo. Enquanto que a ironia, ela tem em si uma sensibilidade, ela tem em si uma arte. A ironia, ela é uma arte, onde o ser humano consegue quebrar o gelo das situações da vida, para que tudo se torne mais leve, porque a ironia, ela é resultante de uma energia mais leve, enquanto que o sarcasmo, ele é resultante de uma energia pesada, de uma energia malévola. Então esta é a diferença. E muitos destes que falam demais e que falam de todos e que riem de todos, que debocham de todos, são sarcásticos. Não existe ali uma ironia leve e fluida, mas o próprio sarcasmo. Porque onde se fala demais, as boas qualidades não chegam a despertar. As boas qualidades não se desenvolvem dentro do ser humano. Porque o falar em demasia sufoca tudo. Reprime a vida interior. Então ficar quieto é algo importante, é algo essencial para o desenvolvimento espiritual. Porque nós não precisamos falar tanto. Podemos levar uma vida mais silenciosa. Sim, podemos levar uma vida mais silenciosa. E quando levamos uma vida mais silenciosa, estamos voltados mais para nós mesmos, estamos em contato com o nosso núcleo, estamos sendo aquilo que o núcleo é. Alguém só pode ser verdadeiramente quando aprende a silenciar, a ficar mais quieto no seu canto, observando a vida a partir daquilo que a intuição apresenta. Então é isso que falta um pouco para os seres humanos hoje, um pouco mais de silêncio, um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, de simplicidade, um pouco mais de equilíbrio. A vida moderna está saturada
de um exagero de coisas. E entre este exagero de coisas, a mania de falar demais e já não conseguir ficar quieto. É isso aí. Se as pessoas falassem menos, se descobririam mais. Mas como falam demais, não sabem nada de si próprias. Isso é um fato. Isso nós podemos observar tranquilamente. Aquele que fala demais não sabe nada de si. Por quê? Está apenas aqui no cabeção, no piloto automático. Porque é a mente que tem necessidade de falar o tempo todo. A mente quer falar o tempo todo. Ela não para. Ela fica ali no piloto automático. Enquanto que alguém que desperta o seu espírito e que passa a utilizar a mente como instrumento, ela acalma. Ela passa a operar de forma mais moderada, numa velocidade menor, mas com uma qualidade melhor. E o grande segredo de tudo não é a velocidade, mas sim a qualidade. Às vezes é melhor ir mais devagar, mas com qualidade. Como é melhor pensar menos, mas pensar com qualidade, e somente se pode pensar com qualidade quando se fica mais quieto no seu canto. Conversando sim com os semelhantes, mas sem exagero. Porque o falar demais se torna um vício, o camarada se vicia em falar demais e daí já não consegue mais sentir nada, intuir nada, não tem insights, inspiração e a vida fica restrita apenas àquilo que o piloto automático determina. E onde a mente sozinha determina como as coisas devem ser, tudo desanda porque a mente não sabe de nada, ela é apenas um instrumento que deve ser utilizado corretamente pelo espírito. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!